estão aqui, como sempre acontece, 2 vezes por semana, no UOL, para conversar com um convidado sempre muito especial. Eu e o Rodrigo Viana recebemos com muita alegria ele que é sinônimo de alegria, além de ter sido um grande jogador, jogado até na seleção brasileira, campeão do mundo. Eu não sei por que esse velho Vamp. Você pode explicar, Vamp? Seja bem-vindo, querido. Obrigado, é um prazer estar com vocês, né? Isso aí é depois que a gente para de jogar e vê os apelidos, ficou velho Vamp. Você sabe que o atleta profissional de futebol, ele, quando está com 28 anos, os caras já falam que é veterano, né? Veterano, 28, 29, 30. Entrou na casa dos 30, então tem que encerrar. Deus ajuda aqueles que conseguem jogar até os 40, tipo o Zé Roberto e alguns outros. Mas chegou na casa dos 30, já é veterano. E dali em diante, os caras aí começou velho Vamp, e aí pegou, né? E agora poucas pessoas me chamam de Vampeta, o velho Vamp. Ô, velho Vamp, muito boa tarde, boa noite aí para você. Cara, você é o cara, talvez seja o cara mais engraçado do futebol brasileiro e jogou muita, mas muita bola. Eu me lembro do seu início de carreira, eu me lembro de você no PSV Eindhoven, me lembro de você na Itália. Não te incomoda, às vezes, uma curiosidade que eu tenho, já vou abrir com isso. O pessoal fica só nessa história do Vampeta engraçado, Vampeta isso, e nego esquece a bola que você jogou, Vampeta. Não, de maneira nenhuma me incomoda, né? Por exemplo, né, teve as vitórias e a derrota ali da carreira, mas se fosse tudo só para dar risada, você não ia ter 7 títulos com a camisa do Corinthians, né? 2 brasileiros seguidos, 98, 99, Paulista de 99, Paulista de 2003, Copa do Brasil de 2000, né? Primeiro mundial, Copa do Brasil de 99, primeiro Mundial de Clubes de uma forma diferente, Rio, São Paulo. Dentro da seleção, ser campeão da Copa América, né? E é uma Copa do Mundo também, jogar 15 jogos de eliminatórias, de 18, jogar 15, com 4 treinadores diferentes, começa com Luxemburgo, vem Candinho, Leão e Filipão, ter trabalhado com Zagallo, com Geninho, com Fito Neves, né? Oswaldo de Oliveira, Luxemburgo, entre outros treinadores aí que eu vou falar. Então, títulos com a camisa do Vitória, 2 vice-campeonatos nacional com Vitória, 9-2 e 9-3, né? Na segunda divisão e na primeira. Ter 3 títulos na Holanda, conquistar 3 títulos na Holanda. Isso tudo jogando de titular. Ser campeão no mundo árabe também. Só que são poucas pessoas que têm a sorte de ser feliz e fazer aquilo que gosta e ganhar, né? Houve as derrotas também, perdi finais de campeonato, né? Acesso, decesso, quer dizer, é uma coisa só, não existe só vitórias na bola, né? Você vê que o Messi é 7 vezes melhor do mundo e algumas pessoas perseguem o Messi porque não foi campeão do mundo com a Argentina, né? Coisa que grandes atletas do mundo, como Cruyff, Platini, né? E outros não conquistaram ainda, né? O Messi ainda tem essa chance. Disse currículo impressionante, o currículo do Vampeta, né, João? Eu fiz essa provocação no início porque o que ele jogou e ganhou é um absurdo, e às vezes as pessoas esquecem também. Não, vamos passar com calma por tudo isso que o Vampeta falou. E eu queria dizer o seguinte: se você fosse só engraçado, a gente não te chamava para esse papo. Não, faz parte do bom, João, faz parte do bom humor. Por exemplo, assim, dentro da minha carreira, né? Olha os clubes que eu joguei. Eu começo minha carreira no Vitória, sou um dos primeiros nordestinos a ir direto para a Holanda, né? Fui para o PSV Eindhoven. Normalmente, jogadores nordestinos, para ir para a Europa, tinha que passar no eixo Rio e São Paulo, jogar nos 4 grandes do Rio e de São Paulo. O jogador nordestino tinha o sonho de vir para a região sudeste, né? Para ir daí ir para a Europa. Eu sou um dos primeiros. Com 20 anos, já vou para a Holanda. E como é que foi essa ponte, Vampeta? Quem que te ligou direto da Bahia para a Holanda? Não, começou assim. Eu e o Dida é convocado para a seleção sub-20, né? Só que eu não vou para o Mundial sub-20, o Brasil é campeão mundial. Engraçado, o Júlio César Leal era o treinador. E ele convocou 30 e poucos jogadores e cortou 8. Se eu te contar quem foram os 8 que foi cortado aqui, você não vai acreditar. Os 8 que foram cortados, ó.
Marcos, goleiro. Vampeta, Paulo Miranda, Sorley, zagueiro, Sávio, Caico, Magrão, atacante, que jogou no Palmeiras, no São Caetano, e Paulo Miranda, que jogou no Vasco, Paraná Clube. E aí começou a minha carreira assim, de convocações para a seleção de base. Só que o PSV tinha medido o Romário para o Barcelona, né? Barcelona. E queria um atacante no lugar do Romário. Os holandeses vieram aqui no Brasil para contratar um atacante. Olharam Edmundo, olharam Luizão, Leandro, um atacante do Inter. E aí falaram assim, vai na Bahia, que tem um time que foi vice-campeão brasileiro, tem um atacante muito bom que chama Alex Alves. Meu companheiro, que Deus o tenha, finado Alex Alves. Ficaram na Bahia sem ninguém saber por uns 6, 7 jogos de Copa do Brasil, Campeonato Baiano, final de Campeonato Baiano. E nesses 6, 7 jogos, eu arrebentei. Só que eles queriam um atacante. Chegaram no Paulo Carneiro, que era o presidente, e falaram, a gente quer comprar um Moreninho. Que era eu, né? Aí o Paulo Carneiro falou, não, mas leva o Moreninho e leva o Loirinho, que é o Alex também. Não, a gente só quer o Moreninho. A gente está precisando de um atacante, mas a gente viu que o Moreninho parece o Raikkonen jogando. Você me lembra eu com o Raikkonen lá, os holandeses que jogavam no Milan, né? Olha só, bem longe do Raikkonen. Né? E aí acabaram levando o Moreninho, que é eu. Eu fui para a Holanda, o Alex, o Paulo Zidoro veio para o Palmeiras, o Dida foi para o Cruzeiro, o Rodrigo lateral foi para o Bayer Leverkusen e o Vitória, quando perde o Campeonato Brasileiro do Palmeiras, aí todo mundo sai, todo mundo é vendido, né? Aí eu vou direto para a Holanda. Ô, Vampeta, e é nessa fase que surge o Vampeta, por causa do vampiro com capeta, essa história toda, é por causa dos Vans lá da Holanda ou já tinha o apelido? Não, olha só, coincidência e aonde eu fui parar. Eu nasci em Nazaré das Farinhas, um município a 70 quilômetros de Salvador, no recôncavo da Bahia, ao lado ali da ilha de Itaparica, né? São vários municípios. Minha cidade, por exemplo, não é praia, é manguezal, né? E eu vou para Salvador morar. Meu pai é motorista, minha mãe é dona de casa. Meu pai vai trabalhar numa empresa de ônibus, vai morar no subúrbio de Salvador. De lá eu vi na televisão o teste. O Vitória está fazendo teste. Garoto de 13 a 18 anos. E eu peguei minha chuteira, sem ninguém me levar, foi eu e Deus mesmo, com 13 anos. Fui aprovada no teste, né, por um treinador chamado Edson Polozzi. Depois tive o comando do Alberto Leguelé, jogou muito no Bahia, esse cara, seleção brasileira e tudo. E dali começou a minha carreira profissional de base. Cheguei em 88, 6 anos depois eu vou para a Holanda, né? Eu vou para a Holanda, onde tudo é Van. Van Basten, Van Mool, Van Gogh. Só que meu apelido no Vitória pega porque eu não tinha os dentes de leite, né? Com 13 anos, só as travas assim de vampiro. E normalmente os jogadores para morar no alojamento é só jogadores que é do interior. E eu já era da capital, mas eu morava muito longe, do subúrbio de onde eu morava de plataforma, até chegar no Barradão, que é Canabrava, outro bairro, eu pegava 2 ônibus e um trem. Quando eu não pegava o trem, tinha que pegar 3 ônibus. E aí era muito longe. Aí o Vitória conseguiu que eu ficasse morando dentro do alojamento. E isso que vai pegando aquela bagunça de alojamento, um monte de atleta, à noite vai dormir, um não dorme, apaga a luz, acende, puxa o colchão. Ô vampiro, ô capeta, aí ficou Vampeta. E depois disso, 6 anos depois, eu vou parar onde? Na Holanda, onde tudo é Van, né? Van Basten, Van Mool, Van Gogh, Van de Sar, Van de e Vampeta. E tem uma história engraçada em cima disso, que a primeira temporada minha na Holanda, não tinha ainda a comunidade europeia, né? Então todo mundo era estrangeiro. Tanto que vocês lembram que todo mundo lembra que tinha os 3 holandeses no Milan, os 3 alemão na Inter. Não era essa liberdade de você poder montar um time de português na Inglaterra. Então era todo mundo estrangeiro, só podiam liberar 3. E aí o PSV contrata o Ronaldo, fica eu e o Ronaldo de brasileiro, e mais 2 belgas, o Luke Niles e o Gilles de Bilde. Então, quer dizer, 4 estrangeiros. Aí, depois de 1 ano, eles me emprestam para o Fluminense, eu jogo o Campeonato Brasileiro pelo Fluminense. Eu chego na final do gol de barriga de Renato, aí no jogo.
não podia jogar. Disputa o Campeonato Brasileiro, a gente mete 4 no Santos, na semifinal no Maracanã, e depois no jogo de volta tomamos 5 no Pacaembu. Eu fico esse 1 ano aqui no Brasil, aí eu volto para lá, para a Holanda, onde os belgas já não são mais estrangeiros, o Ronaldo já tinha ido para o Barcelona, e aí eu fico de titular. Não podia jogar no meio de campo, eu sempre fui meio campo, nunca fui lateral. O Dica de Focati teve que arrumar um lugar para mim jogar no time, porque os dois meio-campo, os dois volantes do PSV eram o Ionk e o Cocu, Felipe Cocu. Aí me botaram para a beirada, lateral direito. Fomos campeão holandês, 2 Copas da Holanda, e o Valência veio me comprar, achando que eu era holandês. Vampeta. Quando os caras viram que era passaporte brasileiro, desistiu da negociação. Porque era mais um estrangeiro no plantel, né? Aí eles compraram, eu lembro bem que eles compraram aquele Anglomar, o francês. Ah, que maravilha. Não, Vampeta, e o seu jeito de contar suas histórias é uma coisa muito especial. E é impressionante a sua trajetória. Eu tenho muita curiosidade de saber como é que você se virou na Holanda. Eu estive em Amsterdã em 86. A gente foi eu, Luiz Roberto Demúcio e Luiz Carlos Grey. A gente foi com a seleção brasileira para 2 amistosos antes da Copa do México na Alemanha e na Hungria. E a gente estava um final de semana lá em Frankfurt e o Luiz Roberto falou: vamos dar um pulo na Alemanha? Vamos. Comprou uma passagem de avião, passamos um final de semana lá em Amsterdã, fomos no Museu Rembrandt, andamos de barco nos canais e tal, fizemos o diabo lá em Amsterdã. E eu não conseguia entender absolutamente nada que eles falavam. Eu achei que, dando uma arranhada no inglês, nada. Os caras falam um idioma assim incompreensível, parece assustador. A gente chegou no hotel e não conseguia se comunicar. Eu quero saber como é que você se virou lá. O jogador talentoso joga em qualquer posição. Eu sempre disse isso, sabe? A não ser que seja um cara muito... o cara que só sabe desarmar, aí não adianta tentar o cara no ataque, mas o cara que tem habilidade com a bola, o cara que raciocina dentro de campo, que sabe encontrar os atalhos e tal, esse cara joga em qualquer posição, só não joga no gol, né? E mesmo assim, se bobear, joga no gol. Eu tenho um monte de curiosidades, Vampeta, e tenho certeza que quem está nos vendo e ouvindo também tem. Primeira coisa, quero saber qual era o seu time. Quero falar muito de Nazaré das Farinhas, do livro do Lázaro Ramos, que fala lá do manguezal, da ilha dele, lá onde ele cresceu, o Recôncavo Baiano. Eu vou ver se até pego o livro aqui para mostrar para vocês. Na Minha Pele, talvez seja o título, mas eu já li faz alguns anos, eu preciso conferir. Se você quiser, eu te mando emprestado, depois você me devolve, você vai ler o livro do Lázaro Ramos, lá da infância dele. Você não vai ficar com medo, não, porque aqui é Corinthians, hein? Não tem conversa. Como é que você se... A primeira curiosidade que eu tenho é saber para quem que você torcia quando você era moleque, Vampeta. Então, a região do Recôncavo ali, né, Nazaré, a primeira cidade, depois da ilha de Itaparica, a primeira cidade do Recôncavo. Pra você ter ideia, os jogadores são cidades que são assim 50 quilômetros uma da outra, tudo pertinho. E Nazaré é a primeira cidade. Então, de Nazaré saiu eu e saiu o Júnior, o Domingos, zagueiro, legal. Domingos. Saiu o Liedson e o finado Washington, que jogou no Fluminense, a dupla casal 20, né? O Luciano Baiano, da ilha de Itaparica, então nem se fala, a ilha de Itaparica que saiu mais jogadores, Obina, Fabão, Toninho Baiano, Júnior Tuchê, Santo Antônio de Jesus, saiu o Júnior, campeão do mundo comigo, que é tudo assim, cidade, tudo circo vizinha, né? Tudo perto, e é tão engraçado que todo final de ano a gente fazia jogo assim, interior da Bahia contra os caras da capitais, do Metropolitano. Aí chegava o interior, do interior vinha eu, Júnior Baiano, Júnior, para enfrentar Marcelo Ramos, Edilson, Oséscar, esses caras são da capital. A gente sempre fazia esse jogo na praia. Esse jogo na praia, no final de ano, era interior contra a capital. Só que os interiores dos municípios são maiores do que a capital, então dava muito mais jogadores, né? Jorge Wagner e companhia. Que maravilha! E aí,
como você falou, você queria saber como é que acontece de eu ir para a Holanda, qual time eu torcia. Eu comecei torcendo para o Bahia. Eu era Bahia. Aí, quando eu faço o teste no Vitória, eu nunca fui no Bahia, eu faço o teste no Vitória e passo, aí pronto, aí eu virei Vitória. Gratidão, o Vitória me deu oportunidade, mas tipo de moleque em Nazaré do Suarém, Bahia. Quando eu vou morar em Salvador, no subúrbio, faço um teste no Vitória, aí a casaca, aí muda a casaca. Mas o João também perguntou, Vampeta, como é que você se virou lá na Holanda com essa língua tão difícil? A gente sempre ouve histórias dos brasileiros que voltam da Europa porque não aguentam a comida, porque não aguentam a língua. Você é um cara que sai do subúrbio, né, do subúrbio do norte do país, na região mais pobre do país, vamos falar a verdade. Você é um baita cara vencedor. Depois tem uma história também que você vai contar. Ele restaurou o cinema na cidade dele, João. Você que é um cara que gosta tanto de cinema. Não, essa história é demais. É, maravilhosa. Mas, Vamp, como é que você se virou na Holanda, cara? Como é que você sai do baiano para a Holanda? Olha só, você tá aqui no Brasil jogando o Campeonato Brasileiro e era aquele pinga-pinga da Varig no Transbrasil. Você saía da Bahia para encarar um Corinthians aqui em São Paulo, você tinha que parar no Nordeste todo. O pinga-pinga, né? Aí eu saio daqui direto, aquilo que eu falei, saio da Bahia direto para a Holanda, país de primeiro mundo, né? Outra cultura. Nunca tive dificuldade com alimentação, com frio, com nada. O problema mesmo é o idioma. Só que quando eu e o Ronaldo, o próprio Marcelo Ramos, que depois foi para lá também, quando a gente saía do treino, lá o PSV fazia o quê? Eu morava num bairro de solteiro, os jogadores solteiros tinham que me pegar para me levar para o treino, tinham que me ensinar a falar só holandês, nada de falar inglês, por isso que eu sei falar bem holandês, entendo pouco inglês, mas falo mal. E aí os jogadores solteiros iam e terminava o treino com um padre, que morou 20 anos no Brasil, em Belém, me dava aula. Então, o que é que eu chegava? Eu chegava em casa, tudo que tinha na minha casa tinha um papel de cartolina com nome. Eu ia pegar um palito de dente, lá tinha Tandstuck. Eu ia pegar, eu olhava para a parede, Demur. Tudo, não tinha como fugir. Fui aprendendo holandês. E não podia falar inglês nem outro idioma, só holandês. Holandês, fui ficando. Quando eu aprendi, que ficou tudo legal, venho emprestado, volto, fico mais 2 anos e meio. Então, o jogador que chegasse novo no clube, eu tinha que fazer tudo que os caras fizeram comigo. Levar para o treino, levar para jantar, tentar só se comunicar em holandês. Eu lembro que chegou um romênio lá, o Ovidio Stinga, e eu que tive que ficar com ele. Chegou uns eslováquios no clube, né? Eu que tinha que fazer tudo, levar para passear, conhecer. Era muito isso, essa relação a Eindhoven, porque a Eindhoven fica a 110 quilômetros de Amsterdã, né? Então, dificuldade nenhuma, a não ser no começo comigo. A comida não, porque a Holanda colonizou o Suriname. Então, tinha muito feijão, azeite dendê. Eu tinha tudo, nunca tive problema com comida. Não. O começo com a língua. O frio, você sai do Nordeste, de Salvador, 30 graus, 32. Chega na Holanda, no inverno, -5, -6, pinta bola de cor de abóbora. No inverno é para quem fica na rua. Né? Eu só sabia do inverno mesmo quando eu ia treinar. Porque era do treino, vinha para casa, saía para restaurante, ninguém fica peregrinando pela rua, né? Eu achava aquilo engraçado, ver gelo, neve. Morava em frente ao lago, você vê o lago, 3 meses depois você vê o lago congelado, todo mundo esquiando, patinando. Era da hora. Que maravilha, que história, hein? Que, poxa, olha, eu vou falar uma coisa. O cara que consegue ter uma carreira profissional no futebol e essa possibilidade de jogar em outros países, esse cara tem que se ajoelhar todo dia e falar, cara, eu sou um cara abençoado. João, eu fico olhando assim, os atletas brasileiros que jogam, por exemplo, jogam na Inglaterra, né? Se aprendeu inglês britânico, independente do valor financeiro que você tenha no bolso, para a sua cultura, você levar aquele inglês limpo para o resto da sua vida. Você encerra para de jogar com 30, 35, 40, dependendo de cada atleta, de cada biotipo. E aí vem do interesse de cada um. Por exemplo, eu já te contei isso. Eu falo bem holandês, sei falar e sei ler. Eu só não sei escrever. Porque na hora de escrever, eu falava assim para o padre, eu não vou mandar carta para ninguém aqui, então eu não quero escrever. Então, aí tudo vai lá na Holanda, aquele sacrifício, 20 anos. Depois eu vou jogar na Itália e na França, e eu não domino nem o italiano nem o francês, que são língua latina.
E eu falo holandês bem, não falo italiano nem francês, que são língua latina. Era muito mais fácil de eu aprender, sabe por quê? Porque quando eu vou para a Inter de Milão, lá em Milão, só tem atletas brasileiros, no Milan e na Inter e sul-americano. Então, eu andava com Dida, Roque Júnior, Leonardo, Serginho, Zeidoff já falava português, a esposa dele brasileira, andava com Zamorano, Zanetti. Então, não aprendi italiano, porque eu estava sempre em contato com os brasileiros. Vou para a França, na França, chego lá no Paris Saint-Germain, tem eu, o Christian, o Ronaldinho Gaúcho ainda não podia jogar, aí tinha o Pochettino, hoje que era treinador do Tottenham, o Arteta, que é treinador do Arsenal, espanhol, tinha uma legião de espanhóis. Então, você anda com os caras, você não vai aprender a falar francês. E já na Holanda não tinha essa comunidade toda de brasileiros, eu fui e aprendi mesmo. Ô, Vampeta, deixa eu aproveitar que você citou o Ronaldinho Gaúcho, depois a gente volta para essa história sua que é maravilhosa. Maravilhosa. Você deve ter falado isso em outras mídias, aí você trabalha como comentarista esportivo hoje. Eu queria a sua opinião sobre o caso do Ronaldo, que muita gente, e eu me coloco no meio dessas pessoas, não sei a opinião do João, depois, João, também gostaria de te ouvir. Eu acho que o Ronaldo, é levado por muita gente. Inclusive, eu não conheço o Assis, irmão dele, mas muita gente fala que é o Assis que leva e tal. As coisas erradas que acontecem no entorno do Ronaldo, me dá a impressão, e é só uma impressão que eu estou longe, de que ele nem está ligando para isso. E você conviveu com ele, você também tem essa impressão? Ou você prefere também não falar sobre isso? Está tudo bem? Não, eu prefiro até falar, né? Eu tive a oportunidade de jogar com o Ronaldinho, nós ser campeão da Copa América de 99, depois campeão do mundo, ele joga das eliminatórias, jogar jogos de Copa das Confederações, né? Jogar vários jogos contra ele no Grêmio, surgindo, eu no Corinthians, né? Oportunidade de jogar com o Assis também, joguei com o Assis contra, estava no Fluminense em 95, o Assis estava no Vasco, né? E aí, quando aconteceu isso tudo, né, eu sempre brinco assim, o Ronaldinho, quando foi 2 vezes melhor do mundo, as premiações, destaque, sempre apareceu que era o Ronaldinho. Nunca ninguém também falava que o Assis que ajudou. É, né? Verdade. Né? Então, no momento bom é o Ronaldinho. Quando vem as coisas ruins, é o irmão que não presta. Só que o Ronaldinho tem passaporte espanhol. O Ronaldinho já tem fez 40 ou 41 anos. Como é que chega o passaporte? Eu tenho meu irmão vai chegar para mim, tem um passaporte aqui para você. Eu vou dizer, mas por que você está me dando um passaporte paraguaio? Então, o Ronaldinho não é de si todo inocente de tudo, não. Aí querem botar na conta do Assis, tudo. O Ronaldinho já é um cara que tem uma fortuna, é um dos rostos mais conhecidos do mundo. Qualquer continente que vá, ele para tudo. Então, eu não concordo quando bota tudo na conta do Assis. O Ronaldinho não é nenhuma criança. Perfeito. Tá bem falado já, Vamp. Né, João? Muito bem colocado, né? Grande. Esse é o Vampeta, nosso convidado. Eu e o Rodrigo, a gente conversa sobre quem chamar, né, para bater papo aqui no UOL, no canal dos Canalhas e tal. E o Vampeta foi um dos primeiros nomes, né? Acho que foi o primeiro que a gente pensou, né, João? Pois é. Eu cheguei a falar com o Vampeta falou assim, João, eu não entendo nada, mas hoje à noite eu vou lá na casa do Luizão, aí você liga lá, se o Luizão souber, aí liguei lá, falei, e aí agora, o Luizão, ô João, tudo bem? E tal, os dois lá tomando um Paraná e tal. Eu falei, e aí vai rolar? O Vampeta falou, mas nada, 2 burros aqui, ninguém sabe ligar nada, mas eu também não considero, viu, Vampeta? Eu também não. Ô, João, que eu apanhei para fazer essas tal de live. E te falo mais, pintou uma live, cara, para eu ganhar uma moeda. Eu, Djalminha e Luizão, né? Luizão tá morando em Marizias, o Djalminha tá no Rio, eu tô aqui em São Paulo. E aí o Rodrigo, amigo nosso, que trabalhou com você na ESPN, que agora está no Sport TV, através de uma empresa, queria fazer uma live, eu ia ganhar uma moeda. Você acredita, por causa de um botão que tem no celular do lado, eu não achava, cara, velho, você faz isso, eu não achava, para abraçar esse aplicativo que eu entrei aqui agora, que é o Zoom, né? Eu não conseguia baixar. Eu digo, depois aí no dia seguinte eu fui na casa de um amigo meu lá, eu falei, não consegui entrar ontem, perdi uma moeda, boa.
dava para pagar os condomínios e aí tudo tranquilo, porque eu não consegui abaixar esse zoom, velho. O cara falou, ô, seu analfa, esse botão aqui do lado, só era clicar. Quando ele clicou, apareceu o aplicativo todo. Sensacional. Sensacional, sensacional. Você vê, o cara, olha, Vampeta, você vai viver até os 99 anos, pode anotar aí na sua agenda, 99. E você vai ser sempre requisitado para transmitir essa felicidade, esse humor, esse alto astral. E essa história de Nazaré das Farinhas, eu quero contar aqui em detalhes, porque acho que a coisa que mais me emociona quando eu falo do Vampeta, eu conto isso para todo mundo, porque lá em Brotas, minha cidade, tem uma história parecida. Então, daqui a pouco nós vamos falar de Nazaré das Farinhas e de quem é o Vampeta, se é que alguém ainda não conhece, o campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira, o cara que deu aquela piruleta, porque esse negócio de pirueta eu aprendi só depois de grande. No interior é piruleta. Deu aquela piruleta na rampa do Palácio do Planalto. Aqui no interior, em Araraquara, que o Vampeta já frequentou muito também, é também. Cambalhota. É cambalhota. Na Bahia é cambalhota. Foram na quantas Bahia é cambalhota lá? Também. Foram umas 5, 6? Na rampa do Palácio? Eu vi ver aquelas imagens. Olha bem, aquelas imagens. Eu lembro bem que, quando nós chegamos em Brasília, foi cambalhota. Todo mundo aí tinha que desfilar no Rio e em São Paulo. E tinha 4 baianos, né? E o presidente do Senado era baiano, o finado Antônio Carlos Magalhães. Ele falou, não, os baianos não vão para São Paulo e para o Rio, não. Os baianos vão para a Bahia, que o povo da Bahia está esperando. Eu sei que pegaram eu, Dida e Dilce Júnior, jogaram dentro de um jato. Eu estava para lá de Bagdá. Que, na verdade, todo mundo vem bebendo. A gente bebe sem ganhar nada. Imagina sendo campeão do mundo. Só que eu tive a coragem de dar cambalhota na rampa, né? Mas todo mundo ali, eu acho que naquele plantel, só quem não bebia era Kaká e Ronaldinho Gaúcho. Mas se pegar também a cota deles hoje, ele... Ronaldinho não bebia? Não, Ronaldinho Gaúcho e Kaká nada. Mas se pegar a cota deles, eles hoje bebem mais que todo mundo. E aí... O Kaká também? Porra, João, o João sempre fala assim com os caras, né? Que tem aquele negócio, Corinthians, time de maloqueira, da Zona Leste, só tem louco. Os jogadores são paulinos são tudo bonitos, educados, finos, Morumbi. Aí eu falo assim, Leonardo separou, Kaká separou, Raí separado. Aí você pega alguns malucos do outro lado do Corinthians, que os caras são casados há mais de 15, 20 anos. Eu digo, os príncipes de lá do Morumbi, casamento não segura também, não. Né? Se o cara separou, está casado, não quer dizer nada. Se o cara não, louco, porque assim, não. Porque passa assim, alguns passam algumas imagens de, tudo... passa a imagem da família tradicional brasileira. Né? Vou contar uma história aqui da hora para vocês, né? Estou em Paris, jogando Paris Saint-Germain. Porra, aí Raí foi visitar o treino lá. Raí foi lá no treino, né? E eu tinha enfrentado o Raí aqui, quando ele chega naquela final do Paulista, que ele faz 2 gols de cabeça e ganha o título no São Paulo, em cima do Corinthians, que ele chega no último jogo, desce de helicóptero e faz 2 gols na final. E depois enfrentei o Raí no Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, que ele perde 2 pênaltis em cima do Dida na semifinal do Brasileiro. Então não tinha essa amizade com o Raí toda, só dentro de campo, de cumprimentar tudo. Aí eu tô lá em Paris, no Paris Saint-Germain. Raí vai lá um dia no treino, maior moral, príncipe de Paris, né? Maior moral. Aí o Raí falou, Pedro, tá gostando daqui? Eu falei, ele falou, você tá ficando aonde? Eu digo, velho, eu tô morando ainda num hotel em Saint-Germain, aqui do lado desse treinamento. Ele falou, à noite eu passo lá para te pegar para ir jantar. Aí o Raí me levou para jantar, né? Eu digo, eu e o Raí, né? Restaurante francês, tudo fino, o pessoal tudo em cima do Raí. Eu quieto, o Raí aqui tomando vinho, todo educado. Daqui a pouco o Raí me chamou para ir numa balada. Saímos do restaurante, fomos na balada. Aí eu olhei o Raí dançando em cima da mesa. Eu falei, caralho, os caras falam que eu que sou maluco e o Raí que é certo. Vou subir também. Vou subir também. Subir na mesa também. Eu digo, os caras lá no Brasil acham que eu que sou louco e o Raí é certo. O louco é o Raí, então eu vou ficar louco também.
Que demais. Que maravilha. O Raí vai ter que fazer vai ter que dar uma entrevista para a gente para comentar esse assunto, hein, Rodrigo? Vamos perguntar qual a balada que eles foram, que se foi música eletrônica. Quando pegar o Raí, pergunta para ele também essa história. Vamos Grande Prêmio Tim da Música Brasileira. Eu tinha que entregar o meu pai, era eu e aquela Daniela Vítima, a atriz da Globo. O Raí com Cláudia Raia. A Raí tinha que entregar para sertanejo, eu tinha que entregar para MPB no Teatro Municipal do Rio. Festa de gala, Oscar. Aí tá eu e Raí no camarim, e o finado Armando Nogueira também, né? Aí o Raí falou, Roberta, é ao vivo, porra, não tem que ir de cara, tem que rolar uma cerveja aí. Pô, o Armando tá aqui, eu digo, irmão, você já parou de jogar? Eu que tenho atividade, eu comprei. Arrumei 10 latinhas, para não ir para ir pronto, para chegar calibrado. E eu falava assim, pô, era eu que tinha que estar pedindo as cervejas, é o Raí que tá pedindo, pô. Quem diria, hein? Quem diria? É que você, Vampeta, você se humaniza, você fala as coisas, você é transparente. Por isso que você é um cara tão legal. Não que os outros não sejam, são legais. O Raí é um baita cara legal, amigo de João. Gente boa demais. O Raí. É que as pessoas se fecham e você é um cara muito exposto, não tem medo de abrir seu coração para as coisas vulneráveis, não vulneráveis. Conta alguma coisa, Vampeta, se é que você pode. Você nunca contou para ninguém, mas para ninguém mesmo. Tem um monte de coisa assim, né? Tem coisa simples, tem história mais longa, histórias mais curtas. Por exemplo, fomos enfrentar a Argentina pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002 lá em Buenos Aires, né? Aí estamos sentados na mesa, na janta, terminou a janta, e alguns voltam para o quarto, outros ficam ali já mesmo na janta mesmo, para a hora do lanche. E sentamos na mesa, eu, Djalminha, Leonardo, Rivaldo, uma galera, né? E o Leonardo é todo educado, bonitão, todo simples. A gente olhou assim, Léo, você já gastou algum dinheiro com alguma mulher, cara? Assim, alguma garota de programa? Ele falou que todo mundo aqui já gastou. O Leonardo falou, não, mas também é bonito pra caramba, velho. Todo mundo quer você de graça, a gente tem que pagar para pegar. Olha, falando nisso, Vampeta, você tem que mandar um alô especial para minha querida amiga Sônia Russo, de São Carlos, que é sua fã. Sônia, aquele beijão, tudo de bom. Se um dia te levar lá em São Carlos, eu não posso fazer isso, porque senão ela morre. Desde o começo que a gente começou com os canalhas aqui, ela fala assim, quando é que vocês vão fazer o Vampeta? Eu falei, nós vamos fazer. Deixa ele aprender a apertar o botão certo lá, que nós vamos fazer com ele. Um beijão mesmo para ela. Obrigado. Que legal. Falando em Argentina, e aquele gol no Morumbi, hein? Rapaz, aquele gol por que pareça, o cara fala assim, pô, você lembra de tudo, muitas histórias. Às vezes eu posso aumentar um pouquinho, viu? Mas mentir nunca. Eu lembro bem que o Luxemburgo tinha colocado a seleção em dois jogos sequentes, né? A gente foi em Foz do Iguaçu, aí fomos para Assunção, enfrentar o Paraguai, Cafu é expulso com 10 minutos de jogo, o Brasil fica com 10, a gente perde do Paraguai por 2-1. Perdemos do Paraguai por 2-1. 3 dias depois, a gente tinha que pegar a Argentina no Morumbi. A gente sai, vem para o Maxud de Praza aqui em São Paulo, fica ali. Aí eu lembro bem que, depois de uma janta, o Luxemburgo conversou com a gente, deu duro em todo mundo, tal, precisa ganhar da Argentina e tal. E tinha aquele problema dos jogadores que jogavam na Europa, que vinham para a seleção, mas não queriam ficar no banco, porque jogavam no futebol europeu, né? E eu sempre fui titular da seleção, tudo, com o Luxemburgo, foi meu treinador no Corinthians, na seleção. E nesse jogo, o Luxemburgo me botou no banco contra o Paraguai. Aí, deixou no banco e tal. Aí, aqui em São Paulo, uma reunião depois da janta, antes do jogo, no jogo contra a Argentina. Né? Esse jogo foi uma quarta-noite. Na terça-feira à noite, o Zezé de Camargo e o Luciano foi na concentração da seleção. Fazer um showzinho só para nós, né? E antes de fazer o show, teve uma reunião.
Aí o Luxemburgo falou: o que eu falar? Eu falei: eu quero falar para você o seguinte: eu jogo no Corinthians, o Alex é titular do Palmeiras, o Guilherme e o Marques é titular do Atlético Mineiro. Esse negócio que os caras jogam na Europa e não pode ficar no banco, tá errado. Pô, quando eu falei isso, os caras da Europa queriam me matar. Roberto Carlos, Cafu, Antônio Carlos, zagueiro. Você falou isso no grupo, no meio da resenha ali do pessoal? Na resenha com todo mundo eu falei. Todo mundo. Os caras falaram, aí já peguei os brasileiros que jogavam aqui, já botei tudo do meu lado também, né? Alex, Ronaldinho no Grêmio, Marques e Guilherme no Atlético Mineiro. Os caras estão na Europa, eu digo, esse negócio aqui não pode pegar, atravessar o Atlântico, para não ficar no banco, não cola. O Luxemburgo não estou te entendendo, eu digo, é isso mesmo. Aí os caras não, vamos ver, você está louco? Eu digo, louco não. Aqui, para mim, todo mundo é igual. Eu jogo num clube chamado Corinthians, que é muito grande também. No dia seguinte, o Luxemburgo me deu a 8, deu a 7 para o Ronaldinho e deu a 11 para o Alex. Putz, que demais essa história, Vampeta. Eu desconheci. 3-1. Os caras tudo lembram. Se perguntar isso pro Alex, pro Ronaldinho Gaúcho, perguntar pro Cafu, pro Roberto Carlos, Antônio Carlos, tá falando, pô. E no dia seguinte deu tudo certo. 3-1, eu fiz 2 e o Alex fez 1. Que legal. Não, e aquele gol que se bate de cruzado, assim, na meia-direita, pô, que maravilha. Aí foi o segundo, né? O primeiro fiz uma tabela com o Alex, acompanhei a jogada e concluí. E o segundo, eu dei um drible no Simeone e chutei, né? O Galvão Bueno falou que foi de bico. Quando eu encontro o Galvão Bueno, eu digo, você consegue manter audiência de Fórmula 1 por 1 hora. Ainda quer adivinhar se eu chutei de bico, Galvão? Você está de brincadeira, de peito de pé. Ô, Vampeta, esse jeitão seu aí, ele... Obviamente que eu acho que ele mais te ajudou, você já disse isso, do que te prejudicou. Mas teve alguma vez que você não foi entendido ou com alguma declaração sua, entre várias que você deu quando jogava e dá agora, polemizou demais, deu errado, deu ruim? Não que você tenha se sentido mal, porque para nós da mídia, você é um prato cheio, né? Você fala tudo, você dá manchete. E para você mesmo, já retornou alguma coisa? Putz, não devia ter falado aquilo? Eu não me arrependo nem das pensões que eu pago alimentícia, né? Então, eu não me arrependo de nada, não, cara. E falar assim, tudo que você falou deu certo? Não. Um monte de coisa deu errado. Por exemplo, vocês devem lembrar que na final do Brasileiro de 2002, né, primeiro jogo o Santos ganha, eu chego para a torcida do Corinthians e falo, pode ir todo mundo no domingo, que a gente vai reverter o resultado e vamos comer peixe. Fica tranquilo. Isso na final, onde o Santos ganhou o primeiro jogo. Não é que o Corinthians estava com a vantagem, não, a vantagem do Santos. Eu vou para a coletiva e falo, torcedor, pode ir, que domingo a gente vai reverter e vamos comer o peixe, vamos comer o lambari. O jogo está normal, o Santos sai na frente 1-0, o Corinthians 1-1, Corinthians 2-1. Eu dou o passe para o Anderson faz de cabeça 2-1, só que precisava de mais um. Faltava 8 minutos para fazer mais um. Aí o Léo, o Robinho faz 2-2, eu acho, o Diego, e o Léo faz 3-2, Santos campeão. A imprensa toda vem em mim, aí, Vampeta, você não falou que ia comer o peixe, ia comer o lambari? Eu falei, meu irmão, peixe também tem espinha, a gente se engasga. E já sai de cena. Bom, se alguém não sabe, até posar nu para a revista G Magazine, o Vampeta posou, o que mostra que ele realmente não está nem aí. É um cara livre, um cara moderno, um cara internacional, um cara com uma cabeça muito... E esse astral permanente, né? Toda vez que eu encontrei o Vampeta, sempre que a gente conversa com ele, ele tem esse estado de ânimo, né? Que é contagiante. A gente ri, né? De prazer mesmo de conversar com ele. Falando em jogos enigmáticos, né? Queria que você falasse um pouco dos bastidores daqueles 2 Santos e Fluminense de 95. Você citou aí de passagem, né, que o Flu faz 4 no Rio, depois o Santos, comandado pelo Giovani, faz 5 no Pacaembu e vai para a final contra o Botafogo. Pô, aquilo lá é emblemático, hein, Vampeta? Você vê, né, o craque que era o Giovani, ele sai do Santos e vai para pegar 10 do Barcelona, né? Ele sai do Santos e vai para o Barcelona. Engraçado que no primeiro jogo da semifinal do Maracanã, nós, com um homem a menos, o Soleil tinha sido expulso, nós, com um homem a menos, saímos atrás, o Santos fez 1-0,
com um homem a menos, a gente conseguiu virar para 4-1, jogando com 10. Incrível. Com 10. Aí vem para o segundo jogo. Aí todo mundo fala que o Joel levou o time todo para a churrascaria, já comemorando que já estava na final. Não teve nada disso. Não teve nada disso. Terminou o jogo, todo mundo liberado. A gente veio 3 dias depois aqui para o Pacaembu, sem a dupla de zaga titular. O Lima não estava e o Sorley expulso. Botou o Ale, um zagueiro, que não tinha feito uma partida no Campeonato Brasileiro, nenhuma partida. Né? O Ale não teve culpa nenhuma assim, mas não tinha dupla de zaga. O forte do Fluminense era a defesa muito sólida com o Joel, meio campo fechadinho, e jogava lá com o Renato Gaúcho e o Valdeir para decidir. Então a gente veio sem a dupla de zaga titular. Lima e Sorley. Lima e Sorley. O Santos precisava ganhar da gente com uma diferença de 3 gols, porque tinha tomado 3-1, mas tinha a melhor campanha que o Fluminense, né? E aqui foi 5-2 o jogo de volta. Eu lembro que quando o Santos fez 2-0, e terminou o primeiro tempo, se eu não me engano, 2-0, a gente desceu para o vestiário, e estamos no vestiário. O Melo, que é o preparador físico do Luxemburgo, hoje no Palmeiras, era o preparador físico do Joel. E eu perguntei para o Melo, que eu já conheci o Melo quando ele trabalhou na Bahia com o Joel, quando foi treinador do Bahia. Eu falei, Melo, o que está acontecendo lá em cima? Que tá, Pacaembu parece que vai cair. Ele falou, os caras do Santos nem voltaram para o vestiário, sentados no meio campo, estou esperando vocês voltar. Aí, aí voltou, Giovani acabou com aquele jogo, foi 5-2, e o Santos, por ter a melhor campanha, porque melhor campanha, o Santos foi para a final, porque 4-1 e 5-2 dá a mesma diferença de gol, né? Só que o Santos tinha a melhor campanha e o Santos foi para a final. E aí, dali, eu volto para a Holanda, termino o brasileiro, eu volto para a Holanda de novo e fico mais 2 anos e meio. Mas aquele time do Santos era Giovani, Macedo, Marcelo Passo, Camando Caia. Era um time forte também. Era o jeito de jogar era muito parecido com o Santos do ano passado, do Sampaoli, né? Quer dizer, muita gente acha que o Sampaoli, nada contra o Sampaoli, mas que foi uma coisa inusitada, né? O Santos do Cabralzinho, com o Giovani de maestro, era assim também, não era não, Vampeta? Então, aí era o Cabralzinho o treinador. Aí, isso é em 95, né? 95. Aí vem, depois de muito tempo, 10 anos depois, eu vou jogar no mundo árabe, né? E aí eu estou jogando pelo Kuwait Clube, jogando tipo Libertadores, Liga Árabe, tipo Libertadores lá na Ásia. Eu vou pegar um time eu saio a gente sai do Kuwait e vai para o Egito. Jogar lá no Egito contra o Zamalek. Quem é o treinador? O Cabralzinho. Aí eu encontrei com ele e falei, Pedro, você está para essas bandas de carro? Eu digo, professor, final de carreira a gente se joga lá para qualquer lugar. O senhor está aqui também. Eu estou lembrando aqui estou olhando aqui para você. E os Zamalek, e o jogo, 110 mil egípcios. Pô, que os egípcios são apaixonados por bola. O estádio não tinha onde mais. Aí eu falei, professor, devagar, já basta o Santos lá no Pacaembu. E eu com os árabes aqui, sabe quanto foi o jogo? 4-0 de novo. Os caras. Tá vendo que eu conto as derrotas também. Tem gente que só fala a vitória, né? Então você é freguês do Cabralzinho, Vampeta? Pô, e ele agora está morando na Suécia. Eu sempre pego informação dele, está na Suécia. Capaz de eu ir na Suécia jogar o racha, ele está lá e me ganhar de 4 de novo. Por isso que eu falo que é um privilégio, viu, o jogador fazer essa trajetória internacional, aprender outros idiomas, conhecer o mundo, abre a cabeça, né? Nem todos, né, conseguem ter essa humildade, essa energia, essa alegria do Vampeta. Queria que você falasse... cinema, João? O cinema dele lá em Nazaré. Como é? O cinema que o Vampeta restaurou lá em Nazaré das Farinhas, essa história é fantástica. Você sabe que lá em Brotas, o Cine São José, onde eu descobri o cinema na minha infância, eu frequentava toda a matinê de domingo o Cine São José para ver filmes do Tarzan, do Mazzaropi, Faroeste. Eu me lembro que passava uma série que eram de alguns... Era no deserto, né? Os caras tinha lá a polícia e tinha...
A gente é doutrinado pelo cinema, principalmente pelo cinema americano, desde pequenininho, né? A gente torce para o homem branco contra o índio, a gente torce para o homem branco no deserto do Saara contra os beduínos, a gente torce sempre errado, né? Por isso que o mundo está desse jeito, né? Os caras têm a manha de fazer a cabeça. Ô, João, mas não é, isso já é. Você não viu que quando botaram Jesus, fala assim, solta Jesus ou Barrabás? O povo falou, solta Barrabás e mata Jesus. Então já é de milênios. É tipo do ser humano. Isso aí é o que contam, né? Porque contam a história que interessa, né? Lá em Brotas, o Cine São José era assim, um cinema de 600 lugares, né? Cadeiras de madeira, um mezanino, um negócio espetacular e tal. A minha infância, assim, eu esperava o domingo para ir com 7, 8 anos de idade ao cinema. Há 10, 15 anos, 20 anos, talvez, o cinema estava abandonado e prestes a desabar ou ser encampado por uma igreja dessas aí que faturam, né, compram qualquer espaço para ganhar dinheiro e tal. E eu falei para o Daniel, cantor de Brotas, numa festa no Clube de Campo de Brotas, a gente estava tocando, o Daniel entrou, a gente foi cantar uma música junto. Quando ele terminou de cantar comigo, eu falei, Daniel, espera aí que eu quero falar uma coisa para você aqui no microfone, para todo mundo que está aqui na churrasqueira do clube. Eu falei, você é o único cara que pode comprar o cinema antes que ele desabe, que ele está totalmente abandonado, ou que uma igreja compre e transforme no centro da cidade o único lugar que abriga 600 pessoas coberto, né? Ele falou, pô, nunca tinha pensado nisso. 3 meses depois, encontrei com ele lá em Brotas, ele falou assim, Johnny, comprei o cinema. Falei, e ele botou gente assim, de talento mesmo, para restaurar o cinema. O cinema de Brotas é espetacular. E eu falei para ele na época, falei assim, olha, vou te contar uma coisa, você vai ser mais famoso daqui a 100 anos por ter restaurado o cinema de Brotas do que pela música. Porque a cultura, a cultura vai superando tudo, né? Basta ver aí os caras que ficaram para a história. Eu falei, o Vampeta lá em Nazaré das Farinhas fez isso. Imagina o Vampeta, Daniel, foi lá, tantos jogadores que se acham, né, certinhos e tal. O Leonardo, tão bonitinho, né? O Vampeta foi lá e restaurou o cinema de Nazaré das Farinhas. Então, Vampeta, eu não me canso de te cumprimentar por esse ato. Essa história, olha só que, né, eu sou temente a Deus, eu respeito todas as religiões e crenças de cada um, né? Você fala, você é católico, você é protestante, você é ateu. Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Olha só como essa história é. Eu estou no PSV e aí tem a convocação para as eliminatórias, jogos eliminatórios, onde os atletas vão ficar 10 dias, data FIFA, vai ficar 10 a 12 dias fora. E eu era o único atleta do PSV que não era da seleção principal do Brasil. Aí o Gica Popesco vai para a seleção da Romênia, o Klaus Ingelsson vai para a seleção da Suécia, o Luke Niels, Gil de Bild e Marek Negreis para a seleção da Bélgica, os holandeses mesmo, Cocu e Apistan para a seleção da Holanda, e o treinador nosso era o Dica de Focati. Aí eu chego para o Dica de Focati e falei, professor, já que eu vou ficar aí 10 dias todo mundo fora, e eu vou ficar treinando sozinho aqui, me libera para ir para o Brasil. Esses 10 dias eu mantenho lá, o preparador físico me passa aí a grade de treino, ele me liberou. Aí eu vim para o Brasil, vou para Nazaré, estou na praça lá na cidade, lá tem um barco bebendo lava com os caras, chega um senhor para mim e fala, ô, Vampeta, você não pode ajudar aí com 20 reais, não? O telhado do cinema está caindo. Aí eu falei, sabe de uma? Eu nunca entrei no cinema aqui, eu sou de Nazaré, eu nunca vi no cinema, nunca tive oportunidade de entrar no cinema. E nem em Salvador também, quando eu jogava no Vitória, eu nunca tinha ido no cinema. Do Vitória eu vou para Holanda, eu nunca tinha ido para cinema nenhum. Eu entrei no cinema em Nazaré, que eu olhei aquela obra assim, porque Nazaré é Recôncavo é como se fosse assim, tudo igual a Ouro Preto. Calçamento,
O cinema foi fundado em 1921, na época da escravidão, tudo ali. Eu entrei, olhei para o cinema e falei assim, de que é esse cinema, senhor Uriel? Aí ele falou, é da família Boeri aqui. Eu falei, fala para ele lá em casa agora, hoje à noite, que eu não vou ajudar com isso, não. Eu vou comprar o cinema. Aí ele falou, eu digo, eu compro o cinema. Aí a família Boeri, o dono era vereador lá em Nazaré, por 8 mandatos, foi lá em casa à noite, Najib, né, senhor Najib, eu falei, ó, eu compro o cinema. Aí ele falou, ó, o cinema é 100 mil, eu tive por 100 mil reais. Eu falei, negociando, eu falei 80. Ele falou, tá bom, então. Eu digo, ó, eu dou 30 à vista e 10 cheques de 5. Todo mês eu mando 5 mil reais. Se quiser, eu deixo o talão aqui, tudo feito. Comprei o cinema, sem ninguém saber, e comecei a restaurar o cinema igual que ele era de 1921. Só que a restauração dele deu 400 mil reais. Eu fiquei 2 anos sozinho, sem ajuda do governo, sem ajuda de ninguém, restaurando o cinema, restaurei o cinema. Aí, nesses 2 anos que eu volto para o Brasil, o Banco Excel me compra e me traz para o Corinthians. Me traz para o Corinthians, eu no Corinthians, estou no Corinthians jogando, e lá na Bahia tinha uma matéria assim para a Globo, quem fizer a melhor matéria ganha uma televisão. Aí uma mulher da minha cidade mandou para a Globo, ó, tem um menino aqui, que um jogador Vampeta, ele comprou o cinema, restaurou, o cinema está todo bonito. Quem vai lá? A ESPN Brasil tinha um programa chamado História do Esporte, eu acho. Caravanas, né, João? É tipo vai lá o Salim. Vai lá o Salim. Salum, né? Salum. Roberto Salim. Roberto Salim. Vai o vô, né? E aí esses caras ficam uma semana lá na cidade gravando tudo, os engenhos de cana-de-açúcar, tudo lá na minha cidade é Dom Pedro I, porque na época do Império, o imperador passou lá, a prefeitura é antiga, tudo antigo, o cinema. E eu já estou no Corinthians. E a mulher ganha a matéria, e todo mundo começou a saber que eu restaurei o cinema, né? Aí começou a sair tudo. A ESPN fez o programa, aí todo mundo começou a entrar em contato comigo, que achou interessado, tipo Garoto Paradiso, Cinema Paradiso, o filme que tem. E aí, você é fã de cinema, Vampeta? Eu falei, não, eu nunca tinha entrado no cinema, mas aquilo da minha cidade me comoveu, além de ser um patrimônio para mim também, meu patrimônio. Beleza, aí a Marília Gabriela me leva no De Frente com o Gabi. Jô Soares me leva no programa dele, no Jô. Eu começo a ir em outros programas que normalmente jogador de futebol não ia, né? Para falar do cinema. Aí eu falo para a Marília Gabriela, o cinema já está pronto, você tem uma data para inaugurar? E como era muito fã, como todos os baianos eram muito fã do Antônio Carlos Magalhães, finado político, eu falei, não, o cinema está pronto, eu só estou esperando agora o senador Antônio Carlos Magalhães mandar um convite para ele inaugurar o cinema comigo. No dia seguinte, eu vou treinar no Corinthians, olha como é que era, chega um fax do Senado, da presidência do Senado. Obrigado por suas palavras no programa com Marília Gabriela, pode marcar a data que eu vou. Marquei a data, vai eu, Antônio Carlos Magalhães e Ronaldo Fenômeno, meu companheiro, né? Leva o Ronaldo, vai nós 3, inaugura o cinema, igualzinho que nem era 1921, imprensa do Brasil todo mundo lá, todo mundo cobrindo, aí aonde está o senador e o governador, aí vai vários deputados, prefeito das regiões, todo mundo, a cidade parou tudo. E eu entrava Campeonato Brasileiro, eu entrava no avião, as pessoas falavam assim, pô, você não é um menino do cinema? Eu falava assim, quando era jogador da seleção, do Corinthians, você é um menino do cinema, né? Parabéns pelo que você fez na sua cidade. O cinema está lá até hoje, tem uma fundação lá que a gente cuida de 80 crianças, com recurso próprio meu, Fundação Marco Vampeta. E aí eu começo a ir para a seleção principal. Olha só que negócio. Eu estava pensando nisso outro dia. Aí o Luxemburgo assume a seleção principal, depois da Copa de 98, que o Brasil perde, o Luxemburgo assume. Eu começo a ser convocado para a seleção principal, viro titular. E aonde é que eu vou jogar? Brasil e Holanda e Amsterdã. Quem é o treinador? Dica de Focati. Eu com a 8 da seleção brasileira. Titular, meio campo, Emerson, eu, Zé Roberto e Rivaldo. Ronaldo e Amoroso na frente. Uau. O Dica de Focati, eu falei assim pro Dica de Focati, lembra, mister? Que o mister a gente chama lá, né? Agora por causa do professor tá aqui não, no Rio. Mister é sempre na Europa toda. Aí eu falei, mister, você lembra que você me liberou porque eu não ia para a seleção e agora eu sou 8 da seleção, 2 anos depois? Foi quando eu comprei o cinema, olha só. Que história.
Antes, viu, João? Antes que a gente também termine, que eu sei que o Vampeta tem outros afazeres, eu quero dizer uma coisa, só para dizer que Deus, ou seja lá o que for, de fato é um cara que mexe estranhamente no mundo, porque eu estava na cabeça, te juro por ele, por Deus, para perguntar dessa bendita entrevista com a Marília Gabriela, que eu já citei num programa qualquer aqui, que eu não me lembro quando, mudou minha vida, porque eu, assim como muitos brasileiros, assim como João, eu também queria ter sido um jogador de futebol, joguei até os juniores na Ferroviária, não virei profissional, e virei, mas eu sou jornalista de futebol, tenho livro de futebol, estou aqui falando de futebol. Mas isso fica, o futebol é muito forte. E eu me recordo dessa entrevista, me recordo de você falando algo como, ela pergunta, mas desde quando você é jogador de futebol? E você diz algo como, você vai esclarecer agora, desde sempre. Eu, por um acaso, me profissionalizei. Tantos outros são jogadores de futebol. Eu virei um profissional. Mas a alma do boleiro sempre existiu. E aquilo, Vampeta, eu ouvi aquilo, não sei se você se recorda, não sei se a resposta foi exatamente assim, mas aquilo me aliviou 8 psicólogos, terapia, passou a dor. Foi tão bom para eu ter ouvido aquilo, e foi nessa entrevista sua com a Gabi, cara. Então, porque a verdade, olha só, como há uma evolução de tudo, né? Por exemplo, quando eu jogava na Holanda, o que dava dinheiro antes era linha de telefone. Você sonhava em ganhar dinheiro para comprar linha de telefone para alugar. A linha de telefone valia mais do que carro, do que apartamento, tudo. Quem tinha linha de telefone estava voando. Então, eu sonhava no Vitória primeiro, e quando eu chego no Vitória, nunca sonhei assim, vou para o Barcelona, vou para o Flamengo, para o Corinthians. Primeiro eu me esperava no Arthurzinho. Eu queria ser Arthurzinho, que era o 8 do Vitória, que era o cara que... Então, eu sonhava em jogar no profissional do Vitória. Por exemplo, quando eu via o Arthurzinho ou o Renato Martins dando entrevista, eu passava atrás para pagar de pirata, o pessoal de Nazaré me ver, ou o pessoal do subúrbio saber que eu estou lá no Vitória. Sonhava. Quando era jogo na Fonte Nova, todo mundo ia. Então, aquele sonho. Aí, daqui a pouco, eu vou para a Europa, aí as coisas vai tudo mudando na vida, tudo. Eu falo assim para os caras, eu era uma pessoa pública na Bahia, mais duro. Eu ganhava 250 RV, eu tinha a mesma moral que Daniela Mercury, que Carlinhos Brau, que Ivete Sangalo, mas não tinha carro, andava de ônibus, saía da Fonte Nova, quando eu não ia na perua do clube, ficava no ponto de ônibus. Eu lembro até que seu Pepe conta essa história. Seu Pepe fala que ele jogou um Palmeiras e Santos, ele fez 4 gols, e ele desceu para Santos, estava no ponto de ônibus. Aí o cara olhou, pô, você estava agora jogando, você fez 4. Então, imagina só o Neymar sair de um clássico e pegar um ônibus e... Então, tinha essas coisas tudo lá atrás. Isso tudo lá atrás. E eu, quando eu falo assim, caramba, meu, quantos amigos meus que jogavam até mais, é questão de oportunidade, né? De você pegar e caminhar também, né? Cara, muito legal. Olha, certamente haveria mais umas 6 horas de conversa para você contar essas histórias deliciosas, mas o nosso tempo deve estar terminando e queria muito que você falasse daquele Corinthians e Vasco, né? Você contasse algumas histórias da Copa de 2002, mas podem ficar tranquilos que a gente vai chamar o Vampeta daqui um tempo, mais para frente, para a gente contar outras histórias, porque o Vampeta vai ser sempre um cara obrigatório, né, para aqueles que gostam do futebol e tal, da vida, né? Ele tem muitas histórias e é um cara muito legal. Então, puxa vida, tem tanta história passando na minha cabeça que eu queria lembrar aqui, mas por enquanto, Vampeta, sinta-se abraçado e muito agradecido, viu, por você ter aceito o nosso convite. Muito legal. Obrigado mesmo, tudo de bom aí para vocês. E aqui agora já sei mexer no botão. Quando quiser, pode conectar. Ô, Vampeta, muito obrigado. Antes de dar o seu tchauzinho final mesmo, viu, João? Só dar uma atualizada nessa quarta, a Federação Paulista anunciou que o campeonato volta dia 22 aí para terminar. Sua opinião rápida aí, Vampeta, sobre a volta do futebol no São Paulo e esse imbróglio todo aí, se puder, só para a gente te ouvir. Pode ter certeza que sem público, não tem lugar mais seguro do que o futebol. O dia a dia. Nos treinamentos, você tem lá preparador físico, nutricionista,
Até os times pequenos também, não é só os grandes, não. Tem sempre um médico, tem sempre alguém monitorando. Se fizer tudo sem público, eu sou totalmente tranquilo, porque não tem lugar mais seguro do que o meio do futebol. Johnny, quer fechar? De novo, né? Cara, quero dizer que a semana que vem tem mais. A gente pretende continuar trazendo personagens especiais, como o Vampeta, para esse nosso papo aqui 2 vezes por semana no UOL. Toda terça, às 14h, toda quinta, às 18h. É isso. Valeu. Um abração. Tchau, João. Abraço.